sei o horário que você está vendo esse vídeo, então boa noite, bom dia, boa tarde. Falei boa noite primeiro, porque esse vídeo vai ao ar todas as quartas-feiras à noite. Então, por isso disse boa noite primeiro. E hoje nós vamos falar sobre as viagens missionárias de Paulo. Nós não vamos detalhar tudo, né? Porque não é uma aula, mas é uma devocional. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas viagens e aí pegar alguns ensinamentos, alguns princípios para aplicar na nossa vida, na nossa igreja. Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Isso está em Atos 11, 18. Esta foi uma declaração memorial dos líderes conservadores judeus da igreja de Jerusalém. Isso foi depois que Pedro estava contando a experiência dele, a conversão dos gentios. E nós vamos ver um pouco dessa inclusão dos gentios, que é um tema importante do livro de Atos e também esses relatos das viagens de Paulo, e posso dizer também de Barnabé. Nós vamos ver esse crescimento do Evangelho e com esse crescimento a oposição a ele, né? Em Atos 11, 20 está assim: alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então nós vemos, falaram e houve crescimento e a notícia ela se espalhou por vários lugares, chegando inclusive aos ouvidos dos líderes da igreja de Jerusalém. Isso estava sendo pregado lá na Fenícia, no Chipre, até Antioquia. Então esses líderes que ouviram falar das coisas que estavam acontecendo, eles enviaram quem? Eles enviaram Barnabé para ver o que estava acontecendo. E quando Barnabé chega e descobre e vê o que está acontecendo, ele fica muito alegre em ver a graça de Deus operando na vida dessas pessoas. Só que nem todos ficaram alegres. Como eu disse, houve oposição a essa pregação, a esses ensinamentos. E Herodes Antipas, primeiro, filho de Herodes o Grande, ele não gostou nada, e ele mandou matar Tiago e prendeu Pedro. Mandou Pedro para a prisão. Mas a igreja ficou em oração e tudo mais. Inclusive aconteceu o seguinte, aconteceu de uma forma milagrosa, Pedro ele consegue ser libertado dessa prisão de uma forma incrível, de uma forma milagrosa. E não entrando em muitos detalhes, depois de todos esses acontecimentos, perseguição, crescimento, Herodes, com essa atitude contra o Evangelho, ele não realmente louva a Deus, e aí acontece, ele acaba morrendo de uma forma trágica, porque Deus fere ele, e acaba sendo comido por vermes, coisas assim, e o Evangelho, a palavra de Deus, ele continuou a se espalhar e a crescer naquele tempo. A primeira viagem de Paulo, em Atos 13, 2, podemos dizer que ela começa assim: enquanto adoravam ao Senhor, o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Barnabé e Saulo, Saulo, como todos sabem, Paulo, juntamente com João Marcos, que teve um probleminha depois, ele abandona, tal, Paulo não gosta muito, tem uma tretazinha ali com o Barnabé, mas depois se resolve. Então eles foram enviados como missionários para Antioquia. E nessa primeira viagem, eles vão pregando
para muitos judeus e muitos gentios, e muitos creram no que eles realmente estavam pregando, as boas novas. Em Listra, após uma cura de um aleijado, a multidão começou a adorar. Começou a adorar Paulo e Barnabé, achando que eles eram os deuses e tudo mais. Eles, vendo aquilo, ficaram indignados e foram falar para que eles parassem com aquilo, inclusive parar com idolatria, abandonar a idolatria e tudo mais. Aí chegaram os judeus lá de Antioquia e tal, e eles conseguiram mudar esse ânimo dessa multidão a ponto de essa multidão apedrejar Paulo, arrastá-lo para fora da cidade, ao ponto de achar que ele estava morto, deixar ele lá, só que Paulo não estava morto. E Paulo passou realmente por vários momentos de dificuldade, esse é um deles, e a gente aprende aqui que apesar das dificuldades, apesar da perseguição, apesar de quase ser morto, Paulo ele não desiste, ele continua firme pregando o Evangelho. Talvez um ensinamento para nós de que não é alguma coisa que vai acontecer com a gente chegar próximo da morte, mas a gente, talvez, não sei você, irmão, mas a gente não chegou nem perto disso. E muitas vezes a gente desanima por coisas menores, coisas pequenas, alguma chateação aqui, outra chateação ali, e a gente acaba desistindo de falar o Evangelho, talvez para alguém, de repente a pessoa não está interessada naquilo. Não vamos desistir de pregar o Evangelho. Precisamos estar firmes com essa perseverança que Paulo teve, apesar de passar por vários motivos, várias coisas bem difíceis na vida dele. E nós percebemos que Paulo ele deixou várias igrejas formadas nessa primeira viagem. E nós destaquei aqui 3 coisas. Paulo ele exortava os novos convertidos, né, esses novos convertidos, para permanecerem na fé. Paulo e Barnabé, o que eles faziam? Eles designaram presbíteros, né, de cada igreja, para cuidarem dessas igrejas. E, claro, eles confiavam que Deus também ia cuidar do seu povo, ia cuidar dessas igrejas. Então, nessas igrejas, digamos, jovens, essas igrejas novas, nós podemos concluir que eles tinham apóstolos para ensiná-los, eles tinham pastores, presbíteros, para que pudessem pastoreá-los, e o Espírito Santo para guiá-los e também protegê-los. Com a conversão de muitos gentios, apareceram alguns problemas, principalmente em relação à convivência, ao relacionamento, por causa de tradições, de práticas, né? Os judaizantes tinham algumas práticas e os gentios tinham outras, e aí começou aí um certo probleminha de convivência. Em Atos 15, 5, 6, diz assim: alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam às leis de Moisés. E aí os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. O famoso Concílio de Jerusalém. Esses judaizantes, eles estavam insistindo que sem a circuncisão não haveria salvação. Ou seja, a fé em Cristo ela não era suficiente para a salvação. Então aí depois, quando eles se reuniram, depois de ouvirem Pedro, que falou sobre Cornélio, eles ouviram Paulo e Barnabé com os relatos das suas viagens, e também Tiago, que era irmão de Jesus, ele falou também sobre o profeta Amós, e aí eles concluíram, depois desse concílio, que eles não deveriam realmente colocar empecilhos aos gentios, mas pediram para que eles evitassem
certas práticas e que eles respeitassem alguns costumes judaicos. Essas práticas, tinha algumas controvérsias aí, mas eles pediram, tinha algumas práticas que, do jeito que a gente lê ali, por exemplo, tinha práticas um pouco graves, né, tipo imoralidade sexual, idolatria, e talvez, pensando aqui na transformação dessas pessoas que reconheceram, se arrependeram e foram transformadas pelo Espírito Santo, talvez esses decretos de pedir para pare com a imoralidade sexual. Imagino eu que quando você é transformado, aquilo, o Espírito Santo ia tocar nessas pessoas e ia acabar convencendo as pessoas que aquilo não fazia parte mais de uma vida nova que ela estava vivendo, ok? Mas existiam outras práticas que eram culturais, questão lá de carnes de animais estrangulados, sangue, então algumas práticas aí que poderiam causar um certo constrangimento quando estivessem em comunhão, à mesa, como é dito isso. Fazendo uma comparação, não sei se ela é muito boa, mas uma comparação que a gente pode fazer é, por exemplo, hoje em dia existem os vegetarianos e as pessoas que comem carne, vamos dizer assim. E imagina numa comunhão, sabe, num encontro de pessoas que não comem carne, que são vegetarianas ou veganas, e que têm, em princípio, ou têm, né, que não se deve matar animais, ou não se deve comer a carne de animal, e ela se sente mal quando ela está ali junto. Então, imagina pessoas que pensam assim, junto com pessoas que estão ali comendo a carne e tal. Pode sim causar um certo constrangimento, porque, né, são princípios diferentes, são, né, pessoas que defendem um modo de vida diferente. Não é talvez a mesma comparação, porque lá era mais grave, era cultural, de muitos anos, leis que eles seguiam afinco, então realmente podia causar um certo constrangimento. Mas talvez, para a gente entender, por isso, eu nunca presenciei um constrangimento assim, mas pode ser que, para a gente poder entender, seria mais ou menos isso. Nesses trabalhos missionários relatados por Lucas, nós temos 3 personagens interessantes, isso em Filipos. Uma é a Lídia, que é uma empresária lá de Tiatira, e ela se converte, uma empresária. Aí depois nós temos um outro personagem que é a escrava desconhecida ali, que ela trabalhava ali, fazia os seus senhores ganhavam muito dinheiro através das suas adivinhações. Eu não sei exatamente se ela se converteu, mas Paulo ele expulsa o espírito que está nela. Então, talvez dê para entender, talvez dê para entender que ela se converteu. Mas depois tem o carcereiro, que ele se converte e ele também, ele e a sua família. A gente nota aqui 3 pessoas diferentes, de culturas diferentes, talvez de raças diferentes, de posição social diferente, mas agora estão ligadas num só Deus, que é Cristo Jesus. E de Filipos, eles foram para Tessalônica. Lá ele discutiu com pessoas acerca das Escrituras, explicando e provando que o Messias ele precisava sofrer e a necessidade da sua morte. E quando eles falam essa borova, eles explicam tudo isso, causa algum tumulto ali, que alguns realmente não acreditam, tal, então acontece alguns probleminhas ali. Mas lá em Bereia, eles ouviam
eles examinavam as Escrituras para ver se Paulo realmente estava falando corretamente. Então eles examinavam, eles ouviam e iam lá e falavam, vamos ver se esse cara está falando a coisa certa mesmo. Isso é um bom ensinamento para nós. A gente precisa realmente verificar as Escrituras se realmente o que está sendo falado, se aquilo realmente está correto. Bereia é um bom exemplo para que a gente possa seguir. Em Atenas, Paulo fica indignado quando ele chega lá, com a idolatria da cidade. Em Atos 17 e 16, diz assim, enquanto esperava por eles, que é Silas e Timóteo, em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E Paulo ele conversa lá e ele faz o discurso dele no meio daqueles filósofos e tudo mais, e ele usou o altar que havia ali, encontrado com a descrição de ao Deus desconhecido. E Paulo ele apresenta esse Deus criador do universo. Ele apresenta esse Deus soberano sobre todas as nações, que determina tempos, que determina lugares, e que é pai de todos os seres humanos. E ele fala de uma forma intelectual, porque ali ele está no meio de pessoas intelectuais, e ele realmente pede para que essas pessoas precisam se arrepender, que realmente que Deus estabeleceu um dia que vai julgar o mundo, e com justiça por meio de quem? Por meio de um homem que ele designou, que ressuscitou entre os mortos. Paulo aqui ele fala realmente de uma forma incrível no meio daqueles homens. Alguns zombaram, outros creram, mas Paulo realmente falou de uma forma eloquente, realmente falou de uma forma, digamos assim, firme, né? De uma forma bem intelectual para aquele povo lá. E Paulo, quando ele fala ali, ele nos ensina realmente que nós não podemos pregar o Evangelho de Jesus separado da doutrina de Deus. Ou falar da cruz sem falar da criação. Ou falar da salvação sem o juízo, ou vice-versa. E Paulo, depois de Atenas, depois desse discurso, depois de tudo isso, ele vai para onde? Ele vai para Corinto. Ele vai para Corinto. E em 1 Coríntios 2, de 2 a 3, ele diz assim, ó, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. E aí alguns comentaristas acreditam, que Paulo mudou a forma de abordar o Evangelho, de falar do Evangelho, porque, de acordo com os comentaristas, ele achou que lá em Atenas, quando ele fez aquele discurso todo intelectual, foi um fracasso. E aí, então em Corinto ele prega apenas a cruz de uma forma simples, porque ele achou isso de acordo com esses comentaristas. E aí a gente pode, não de acordo com comentaristas, mas de acordo com o que a gente vê, que eu não sei se é exatamente isso, o que a gente pode ver é que Paulo, ele discursa de uma forma intelectual, para um público intelectual, mas ele também prega de forma simples para pessoas, vamos dizer simples, mas é que pessoas que ainda não têm o conhecimento para entender tudo aquilo que ele disse em Atenas. Então o que a gente aprende? A gente aprende que não é um discurso intelectual ou não que vai convencer uma pessoa. Naquele momento, Paulo falou daquele jeito, pode ser que
o Espírito Santo que vai fazer com que aquelas pessoas vão crer ou não. Na forma simples ou da forma intelectual, é o Espírito Santo que vai colocar na sua boca o que você precisa falar. Então não precisa ficar preocupado se você vai, eu vou estar no portal, eu preciso falar assim, assim. Ok, mas o Espírito Santo vai colocar na tua boca. O Espírito Santo vai te dar capacidade, vai te capacitar realmente para você falar de uma maneira que as pessoas vão entender. Porque é Ele que convence as pessoas. E dessa forma, ou vai falar de uma forma intelectual, ou vai falar de uma forma simples, tudo bem, é o Espírito Santo. Entregue a Ele e Ele vai te dar as palavras certas na hora certa. Gostei dessa frase que estava no material de estudo. Certamente, uma boa argumentação não substitui o Espírito Santo, mas contar com o Espírito Santo não dispensa uma boa argumentação. É bom a gente ter uma boa argumentação, mas o Espírito Santo precisa estar presente. Paulo em Éfeso, em Atos 19:10, todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Paulo pregava nas sinagogas e depois ele pregava também em um local secular. Nós precisamos pregar nas nossas igrejas, mas também precisamos pregar em outros lugares, nos nossos lares, na nossa vizinhança, nos condomínios, em conferências, em vários lugares. E notemos que Paulo, ele não fica pouco tempo assim, vai lá, prega e vai embora. Ele realmente investe tempo nesses lugares. Ele fica de 2 a 3 anos nos lugares. Então ele fica lá pregando, ensinando, discipulando, preparando líderes para dar continuidade àquelas igrejas. Então aqui nós aprendemos também que nós precisamos investir tempo com as pessoas. Pregar o Evangelho, ensinar, não só pregar, mas ensinar também depois, ter um crescimento espiritual, de fazer realmente esse discipulado, preparar novos líderes para que eles depois andem com as suas próprias pernas. É um trabalho realmente que leva tempo para construir ou para preparar novos líderes. Então, no geral, eu anotei umas coisinhas aqui, talvez até tenha passado alguma coisa, mas, por exemplo, o crescimento do Evangelho, através da pregação, dessas viagens missionárias. Então teve o crescimento do Evangelho. Se nós realmente pregarmos o Evangelho, esse Evangelho vai crescer, as pessoas vão se convencer, o Espírito Santo vai tocar nessas pessoas e vai ter crescimento. Com o crescimento do Evangelho, vai ter oposição, vai ter perseguição. É bem provável que isso aconteça. E nós precisamos estar firmes, assim como Paulo foi apedrejado, quase morto. Depois foi preso. Então, Paulo passou por várias dificuldades, mas ele não desistiu. Ele manteve a fé. Ele realmente continuou firme na palavra de Deus. E muitos cristãos também sofreram perseguição. E ele sempre dizia para permanecerem firmes na fé. E se a gente pregar e tiver crescimento, vai vir oposição, vai vir perseguição, e nós precisamos estar preparados para isso e realmente continuar firmes no propósito de pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Ele nos ensina. Ele nos envia. Deus nos envia. E eu agora não estou dizendo para enviar, que ele nos envia como missionário, como fez com Paulo.
pode sim te enviar, me enviar para fazer viagens, para ser missionário num lugar distante. Aí é você com Deus e Deus vai enviá-lo. Mas Deus pode te usar e te fazer missionário no local que você está. Ele envia todos nós. Ele pode te enviar, sim, como missionário, no local do seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, em todos os lugares que você estiver. Você é um missionário. Você é um embaixador de Cristo. Então Deus nos envia, sim, para transformar os lugares em que a gente se encontra. Pessoas completamente diferentes são convencidas. A gente nota aqui que toda essa viagem, todo esse evangelho que está começando, várias pessoas, judeus e gentios de todas as partes, com culturas diferentes, com práticas diferentes, com costumes diferentes, raças diferentes. Então realmente agora eles vão realmente ter um problema de relacionamento, mas eles estão unidos em Cristo, porque o evangelho é para todos. Então, pessoas diferentes convivendo juntas e conseguindo se adequar ou conseguindo se enquadrar umas às outras, porque o Cristo, o Deus, é o mesmo. Jesus é suficiente. Os judaizantes, eles queriam que os gentios se circuncidassem, mas eles chegaram à conclusão, com sabedoria, de que os gentios não precisavam disso. Eles só pediram ali por causa daquelas práticas que eles ainda precisavam acertar. Mas Cristo é suficiente. Ele já pagou o preço. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. E isso é suficiente para a salvação dos nossos pecados. Deixe o Espírito falar através de você, através da sua vida. Se você deixar o Espírito falar, ele vai colocar as palavras na sua boca. Ele vai realmente ajudar você nas suas atitudes. E você será um testemunho, não só falando, mas também nas atitudes da sua no dia a dia, em cada momento da sua vida. Investir tempo com pessoas. Depois que você prega, pessoas que estão novas na fé, vamos lá, você ensina, dá aula, e discipula, corrige, exorta essa pessoa, depois vai andar com as próprias pernas, ela vai discipular outras pessoas e vamos ter pessoas firmes na fé. Não só levantou a mão, aceitou Jesus e não recebeu mais nenhum alimento. Sim, nós devemos pregar, mas devemos também ensinar no dia a dia, na convivência, no testemunho, e isso precisa de tempo. A gente precisa investir tempo, paciência com as pessoas, porque vai ter erros, assim como eu erro, assim como todos nós erramos. Aqueles que estão começando na fé vão errar mais, mas com o tempo elas vão errar menos. Nós precisamos de tempo, paciência, compreensão, respeito, e isso tudo leva tempo. Então, invista tempo em pessoas, para que as nossas igrejas fiquem firmes na palavra de Deus. Então, por hoje é isso. Até a próxima e que Deus te abençoe. Abraço.